Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Eu vou ler inicialmente os versículos de 1 a 5. A partir do versículo 1. O anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe até a terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão os seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos capacita mais uma vez para que tuas verdades fiquem claras aos nossos olhos, nós possamos de fato enxergar o teu maravilhoso evangelho nesta manhã. Nos abençoa em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada a gente viu a aparente obediência das tribos do norte. É o que o capítulo 1 nos informa. Josué morreu, Deus mandou primeiro Judá atacar ali os moradores da sua terra e começar a conquista da terra prometida. E qual é o foco do capítulo 1? Mostrar esse grande contraste. O grande contraste da obediência do sul com a desobediência, a aparente obediência das tribos do norte. Era uma capa de obediência, mas o que eles estavam aqui, a Bíblia nos fala que eles estavam fingindo. Deus estabeleceu um padrão: vocês vão dominar e expulsar o inimigo. Eles estabeleceram outro padrão: nós vamos dominar, mas nós não vamos expulsar, nós vamos nos aproveitar deles, vamos sujeitar eles a trabalhos forçados. Então, o que os versículos 27 a 33 do capítulo 1 de Juízes nos informa é que essas foram as tribos que desobedeceram ao Senhor, que aparentemente obedeceram. Foi a tribo de Manassés, de Efraim, de Zebulon, de Assé, de Naftali e a tribo de Dan. E é interessante porque no capítulo 2 que a gente leu, nós temos exatamente a resposta de Deus, imediatamente. O que Deus achou desse novo método que as tribos do norte estabeleceram para domínio. E Deus vai dizer: eu tirei vocês do Egito e eu trouxe a terra que sob juramento eu havia prometido aos seus pais. Deus está dizendo assim: eu fiz exatamente o que eu disse que eu ia fazer. O que eu prometi, eu cumpri. E ainda mais eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Deus é claro aqui: mas vocês me desobedeceram. Consequência: vocês me desobedeceram e agora vem a consequência, vem a minha ira. Eu simplesmente, por causa disso, o inimigo vai ser o seu adversário. E pior do que ele ser seu adversário, os deuses dele, como eu disse lá em Deuteronômio, eles vão ser cilada para vocês. Como eu disse lá em Êxodo 23, ele vai ser uma armadilha para vocês. E Israel tem uma reação diante dessa palavra de Deus. Eles choram. Israel vai chorar. E o nome do lugar em que Deus se revelou é chamado de Boquim. Boquim, lugar de choro. Significa um local onde houve choro.
choraram e no final do versículo 5 sacrificaram o Senhor. Nós podemos olhar e dizer, muito bom, eles choraram. Olha aí, o povo está mostrando arrependimento. Eles choraram. Isso aí, fizeram sacrifícios a Deus, pedindo perdão. Mas nós vamos ver que tudo era uma aparência de arrependimento, que não era um arrependimento verdadeiro. Por quê? Porque não vinha com uma atitude aqui de arrependimento posteriormente. Ou seja, irmãos, Israel estava vivendo por aparência. Era uma aparência de vitória, mas na verdade era uma derrota. Esses deuses, eles são o motivo do livro de Juízes. Eles vão atrapalhar a vida do povo de Israel. Era uma aparência de obediência, mas não, eles estabeleceram o padrão deles. Aparência de vitória, aparência de obediência e agora aparência de arrependimento. Eles choraram e eles fizeram sacrifícios, mas no outro dia as atitudes deles são as mesmas. Israel está vivendo por aparência. Adentrando no versículo 6 aqui, veja o problema aqui. Depois da morte, depois que Josué, despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança para possuir a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele lhe havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Irmãos, o que é que nós temos aqui em primeiro lugar? Precisamos analisar esse texto na seguinte perspectiva. Eu tenho aqui uma segunda introdução do livro de Juízes, essa é a verdade. A primeira introdução está dos versículos 1 do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2. Aqui a gente tem o primeiro bloco aqui da introdução. E do versículo 6 do capítulo 2 até o versículo 6 do capítulo 3, eu tenho a segunda introdução. E por que nós temos que olhar e ver isso como a segunda introdução? Porque justamente ele voltou a falar da morte de Josué aqui. Ele falou da morte de Josué no início do capítulo 1. Agora ele voltou, olha, Josué morreu. Mas Josué já tinha morrido. Eu não posso encarar essas verdades numa ordem cronológica. Ele está voltando ao assunto da morte de Josué. E entenda, qual é o foco da primeira introdução? Eu tenho um foco na primeira introdução e na segunda. Do contrário, ele não tinha motivo para fazer duas introduções. Na primeira introdução, o livro mais citado dela é o livro de Josué. Ele quer mostrar as consequências aqui após a morte de Josué. Umas tribos obedeceram e outras não. Continuaram ali o legado, digamos assim, de Josué de obediência, e outras não continuaram. Ou seja, o livro mais citado na primeira introdução, livro de Josué. Tanto é que um evento é copiado e colado, digamos assim, nessa primeira introdução. Versículos 11 a 15, eu tenho ali o episódio de Axa, de Otiniel e de Caleb. Caleb tendo as suas terras, conquistando as suas terras. Promessa de Deus aqui desde o início. Certo? E o livro mais citado na segunda introdução, a partir do versículo 6 do capítulo 2 até o versículo 6 do capítulo 3, é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele tem umas 15 citações aqui nessa segunda introdução. Por quê? Porque o autor de Juízes mostrando que, olha, exatamente o que Deus ordenou, o que ia acontecer com eles se eles desobedecessem, está acontecendo. Ele está deixando claro aqui, o que Deus falou em Deuteronômio, se vocês não me obedecerem, vai acontecer. E isso está acontecendo exatamente aqui, nesse início do livro de Juízes.
Deuteronômio 28:15 vai dizer assim: se vocês não me obedecerem, malditos serão os campos, os pães, o fruto do ventre, a terra, malditos serão vocês quando entrarem nos lugares e quando saírem deles. Então, o foco da segunda introdução, olha, Deus também cumpre as suas promessas quando o povo desobedece. Então veja, uma seguinte dúvida levanta na primeira introdução. Poxa, Josué morreu, e quando Josué morreu, o povo desobedeceu. Olha, do nada o povo começa a fazer o que Deus não ordenou. Aí a segunda introdução nos dá uma segunda pergunta retórica. A segunda introdução vai dizer assim: quem disse que foi do nada? Não foi do nada. Eu vou explicar que não foi do nada que o povo desobedeceu. Nunca é do nada, certo? A apostasia, ela tem seus passos para acontecer. Então a primeira introdução é geral. Eles obedeceram, era para ir para essa terra, eles sujeitaram fulano a trabalho forçado. A segunda introdução, vamos à raiz do problema. É isso que a segunda introdução nos mostra aqui. Nunca é do nada. O problema do povo de Israel, irmãos, também é um problema de hoje. Qual é o problema aqui? Qual é a raiz do problema? A falta de preocupação com a próxima geração. De novo, a falta de preocupação com a próxima geração. Versículo 7. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Temos pecados no livro de Josué. Mas qual é a diferença? Caiu água. Qual é a diferença do livro de Josué para o livro de Juízes? A diferença é que os pecados no livro de Josué eram tratados imediatamente. Lembre-se do pecado de Acã. Imediatamente o povo clama ao Senhor, ele vai confessar o pecado e o mal vai ser tirado do meio do povo. Existiam pecados, mas eles eram resolvidos. Aqui não. Os pecados estão acontecendo e eles estão sendo jogados para debaixo do pano. Então ele está dizendo no versículo 10 aqui, do capítulo 2: se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Aí o versículo 13 vai dizer assim: porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Quem era Baal, irmãos? Baal tinha uma mulher. Ele tinha uma esposa, Baal. E essa esposa era Astarote. Eles formavam uma dupla de deuses, um casal. E na teologia cananeia, Baal era o seu deus, e ele tinha essa esposa que ela controlava a fertilidade das coisas, a natureza. Ela fazia brotar da terra, fazia a terra ficar abundante e brotar bons frutos da terra. Esse era o objetivo de Astarote. Fazia o povo próspero, lhe dava filhos. E para eu agradar a Baal e Astarote, o cananeu, ele deveria participar de cultos cheios de imoralidade. Cheios de imoralidade. Os humanos, eles serviam de estimulantes para Baal e Astarote praticarem e se amarem, digamos assim. Eles deveriam estimular os deuses Baal e Astarote. Então, um cananeu, ele deveria participar de um culto a Baal, tendo relações com uma prostituta cultual. É isso que a Bíblia chama, uma prostituta que era voltada para cultuar a Baal, e isso ia fazer as suas terras e as suas vinhas prosperarem. Eram esses tipos de entidades que o povo de Israel estava se metendo. O Pentateuco é claro em dizer: vocês não podem nem sonhar em se relacionar com esse povo, em ser amigo desse povo. Vocês têm que andar na contramão dessa sociedade depravada. Temos que ser influências, irmãos. Temos que ser, porque nós somos sal e luz. Nós, através
da luz maior, é isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses. Nós somos luzeiros nesse mundo. Precisamos influenciar essa geração, mas jamais se relacionando com eles. Não é se relacionando com eles que a gente vai achar que vai influenciá-los. Como é que eu devo ser? Se eu sou um médico, eu devo ser um médico influente. Se eu sou um advogado, um dentista, um contador, um vendedor, um designer, um professor, eu devo mostrar a glória de Deus na minha profissão. Como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, eu devo impactar de alguma forma. O meu objetivo é mostrar a glória de Deus nisso aí, sabendo que Ele é o nosso maior mestre e Ele nos instrui. É a Ele que nós nos submetemos. Eu preciso passar isso para os filhos. Não passar isso para os filhos. Não mostrar que a nossa vida é um reflexo da bênção de Deus. Isso é a verdadeira tragédia. Essa geração, ele está dizendo, não amava o Senhor. Quem foi que falhou nisso? Falharam os líderes religiosos. Eles têm uma parcela de culpa nisso aí. E falharam também os seus pais. Por quê, irmãos? Porque a apostasia, ela está a um passo, a uma geração de distância. Esse é o fato. Versículo 10. Ele vai dizer, no finalzinho, né? E depois dela se levantou, dessa geração, uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Entendam, irmãos, como é que eles não conheciam o Senhor? Como é que pode? Ninguém da época de Josué falou para os seus filhos sobre Deus, sobre os feitos de Deus. Eles não conheciam o Senhor, não, eles conheciam o Senhor, mas eles não criam no Senhor. Esse é o problema. Eles conheciam de uma forma mecânica, de uma forma imposta ali, mas eles não tinham intimidade com Deus. É interessante uma expressão, 1 Samuel 2,12 vai dizer assim sobre os filhos de Eli. 1 Samuel 2,12. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Esse não se importavam dos filhos de Eli não conheciam o Senhor. É a mesma coisa. Então é isso que o autor de Juízes quer falar. Não é que eles nunca ouviram as histórias do Senhor, mas aqui é traduzido por eles não se importavam com o Senhor. Eles não se importavam. É o mesmo sentido. O que é que faltava nessa geração? Ouvir as histórias de Deus? Não. Eles ouviam. Faltava fé. Como é que isso pode ter acontecido? Como é que eu posso fazer isso com a minha família? Trazer minha família por obrigação. Falar da Bíblia para minha filha por obrigação. Apenas mostrar para minha filha que eu leio a Bíblia, assim, fingir para ela que eu estou lendo a Bíblia. É uma coisa mais mecânica mesmo. Começaram a fazer de forma forçada. O que é que isso vai? Qual é o impacto que isso vai trazer na minha família? A única coisa que eu posso fazer, irmãos, com isso é fazer da minha filha uma pequena e futuramente um grande fariseu. É isso que eu posso fazer com os meus filhos. Eles precisam ser convertidos pelo Senhor. Não se dê por satisfeito quando eles simplesmente imitarem você. Imitarem os cristãos. Não descanse. Alcance o coração dele. O que é que esses meninos fizeram quando cresceram? Eles abandonaram o Senhor e eles foram atrás da imoralidade de Baal e Astarote. Então, o que o autor está fazendo aqui, irmãos, ele está nos mostrando esse ciclo de juízes. É um ciclo que vai acontecer aqui, e esse ciclo ele vai se repetindo. É um ciclo de pecado, de opressão, de arrependimento, de guerras e vitórias. É um ciclo de ira e misericórdia. Só que veja, a vida é feita de ciclos. Deus fez uma semana que ela é um ciclo. Sua rotina de trabalho é um ciclo. Você, numa época do ano, faz uma coisa determinada que no outro ano você vai fazer de novo. A vida é feita de ciclos. Deus estabeleceu isso. O dia é um ciclo, o mês é um ciclo,
você tem que fazer várias coisas de novo todo mês. O ano é um ciclo, mas existem ciclos bons e ciclos ruins. E esse ciclo aqui que o povo de Israel está entrando é um ciclo de pecado. É um ciclo que tudo bem, você pecou, Deus vai lá e vai mandar os juízes, ele vai dizer aqui, né? Ele vai salvar o povo, aí você peca de novo. Esse ciclo de pecado ele vai ficando pior, porque é como se você estivesse brincando com Deus, brincando com a ira de Deus, brincando também com a misericórdia de Deus. Você está brincando com tudo. Então esse ciclo vai piorando, ele vai se degenerando, certo? A gente vai vendo isso ao longo dos capítulos. Aí vem um lampejo de misericórdia, digamos assim, diante dessa ira do Senhor, né? Primeiro ele diz aqui no versículo 14: a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos ladrões, e que despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado, estavam em grande aperto. Aí versículo 16, a graça de Deus. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Versículo 18: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. A gente tem, é interessante porque é o seguinte, aqui eu tenho um resumo de todo o livro. Eu não posso dizer que isso aqui foi cronológico, porque ele diz assim, o Senhor livrou os juízes, e aí eles, quando o juiz morria, eles iam lá e pecavam de novo. Não tem como isso aqui ser cronológico, porque o primeiro juiz está no capítulo 3, versículo 7, em Otiniel, é o primeiro juiz. O que eu tenho aqui literalmente é o resumo do livro, é o que vai acontecer nesses ciclos de pecado do povo de Israel. Deus vai mandar o juiz, vai ser tudo maravilhoso, o juiz vai lá, vai libertar. Quando o juiz morrer, o povo vai pecar de novo, aí vai ficar anos de servidão. Deus vai levantar o inimigo que vai dominar eles, aí depois Deus vai mandar outro juiz. É o que aqui são ciclos. Versículo 16, então o Senhor suscitou os juízes que os livraram. Eu acho muito interessante esse capítulo 2, porque ele está mostrando o seguinte, veja, o capítulo começa com ira, com a desobediência do povo e ira. O povo desobedeceu, Deus falou, e agora vai acontecer isso. Aí o versículo 16 até o 18 é o lampejo de misericórdia. Deus vai mandar os juízes, está no centro do capítulo. Aí a partir do versículo 19 até o final, eu tenho de novo ira e o pecado do povo e a ira. Ou seja, qual é o mapa do capítulo? Pecado e ira, graça no meio, pecado e ira. É assim que ele nos mostra o mapa desse capítulo. Pecado e ira, graça, juízo. O juízo é a graça de Deus, porque mesmo em meio ao pecado, Deus vai levantar homens que vai libertar o povo. Mas esses juízes não são eternos, porque eles não são Jesus Cristo, eles morrem. E esse ciclo vai se repetindo. Depois, de novo, pecado e ira de Deus. Apostasia e ira de um lado, apostasia e ira do outro. Esse é o grande resumo dos acontecimentos aqui. Em várias passagens dos profetas, Deus ele remete o povo como a igreja, como a esposa, e Deus como esse noivo, e esse noivo é traído por essa esposa, que contrai vários amantes, e esses amantes é justamente esses ídolos. Mas Deus, esse mandar dos juízes aqui, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus em dizendo assim, eu irei reconquistar essa esposa. Esse é o sentido aqui. Versículo 20,
É interessante isso, porque ele vai repetir o que ele disse no início do capítulo. Mas essa repetição, ela tem um a mais, ela tem uma informação a mais. Porque senão não teria sentido repetir. Versículo 20. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse, ele já havia falado sobre isso. Porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu os expulsarei, mas eu não os expulsarei mais de diante deles, nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Ele já havia dito isso. Versículo 22. Por meio deles, agora vem a informação a mais. Por meio deles, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Olha, eu deixar esse povo aí é o meu castigo, é a consequência do pecado de vocês, mas nunca é um castigo por si só para quem é salvo. É uma disciplina. Eu vou pôr vocês à prova para ver se vocês vão continuar nesse caminho. Até a punição de Deus para os salvos do Senhor, ela serve para provação, para prová-los, para nos dar um ensinamento. Ele está anexando aqui uma informação a mais. E a consequência disso, que o povo procurou, versículos 5 e 6 do capítulo 3, vai dizer assim: assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, os heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram as suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias filhas aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. O que é que nós temos no capítulo 2, irmãos? Nós temos os passos da apostasia. Esses são os passos da apostasia. Primeiro, você se esquece das coisas do Senhor. Você não mantém mais uma constância nessas coisas, nas coisas espirituais. Depois, você vai dando ouvido a outras doutrinas. Daqui a pouco você não está achando nada demais você cultuar a Deus e cultuar a esses deuses, buscar a esses deuses. Daqui a pouco você não está achando nada demais você casar o seu filho com a adoradora desses deuses, ou o contrário, a sua filha com o adorador desses deuses. Daqui a pouco você não está achando nada demais você cultuar diretamente e somente a esses deuses. Esses são os passos da apostasia. Porque quando a pessoa acha que ela pode adorar a Deus e ao dinheiro, ela pode adorar a Deus e a sua carreira, ela pode adorar a Deus e a imoralidade, ao trabalho e a sede de poder, ao mesmo tempo, ela já deixou de adorar a Deus há muito tempo. Quando ela está achando que pode parear essas duas coisas, o mundo com a igreja, a ordem é clara no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não pense em fazer isso. Quando a gente pensa em fazer isso, a gente já se tornou a noiva cheia de amantes. Esses são os passos da apostasia. E antes da gente adentrar na era dos juízes, nós vamos fazer isso hoje, né, que é aqui o primeiro juiz. A partir da próxima semana vamos ver aqui a história de Otiniel, desse grande problema. Deus está fundamentando na introdução esse grande problema que eles vão ter que enfrentar. Versículo 3 do capítulo 3. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus. Ele está dizendo que ficou na terra: todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Versículo 4. Esses ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por meio de Moisés. Na linguagem hebraica, esse é o estabelecimento do problema. Esse é o problema que os juízes terão. Por quê? Porque através desses povos que ficaram na terra, outros povos vão se sentir motivados a dominar Israel.
Esses povos que ficaram na terra vão fazer alianças com povos de fora para ver se tomam a terra de volta. E pior, vão influenciar o povo de Israel para adorarem os seus deuses. Ou seja, é uma ilusão de domínio. Veja, é um aparente controle. Deus me deu um trunfo aqui, que foi a superioridade sobre essas nações, mas agora eu consigo controlar essa idolatria. Eu consigo controlar esse povo. Eles vão conviver comigo e eu não vou ser influenciado. Eles vão conviver comigo e eu não vou dar ouvido a esses deuses. Eu vou dominar. Essa é a ilusão. Veja, essa ilusão, o povo de Israel vai ser personificado em alguns juízes. Isso aqui é a personificação do caráter e da índole de Sansão. O último juiz do livro de Juízes já é esse ápice aqui da idolatria, da ilusão de que você está controlando o pecado. Sansão é exatamente isso. Ele, assim como o povo, ele achou que o poderio que Deus deu a ele, que o dom que Deus deu a ele, essa vantagem que não vinha dele, que vinha de Deus, ele poderia usar para tomar as suas próprias decisões. É exatamente essa introdução de Juízes. Esse poderio, essa força sobre-humana que Sansão tinha. Ele tinha uma força sobre-humana. Ele fazia coisas que ele matou 1000 filisteus com a queixada de um jumento, com o cadáver de um jumento, o osso na cabeça de um jumento. Ele pegou portões das portas de Gaza e ele levou para cima de um monte. Ele tinha uma força sobre-humana. Ele achou que isso ia fazer ele entrar, sair na terra do inimigo. Eu tenho o domínio. Eu jamais vou ser enganado pelo inimigo. E é justamente quando Deus tira o poderio dele, a força dele, quando ele é literalmente enganado pelo inimigo. Ele está no colo do inimigo e ele é traído no colo do inimigo. É o ápice do engano, é o ápice da traição. Esse é o retrato do povo de Israel. Então, diante disso, irmãos, eu tenho algumas aplicações, umas menores, outras maiores. A primeira é que a punição de Deus ela é clara diante da idolatria do povo. Olha, vocês vão se apegar, essa é a punição. Vocês vão se apegar aos deuses deles. E veja, esse pecado, o pecado do povo já é a punição. Ah, vocês querem se relacionar com eles? A punição, vocês vão se relacionar com eles. Essa é a punição. Vocês querem ser íntimo deles? Punição, vocês vão ser íntimo deles. Essa é a própria punição. E essa é uma das piores punições que Deus pode nos jogar para a igreja. É vocês, de fato, vocês se entregarem às suas paixões e os seus desejos. Perceba, a igreja aqui ela está avançando e ela está recuando ao mesmo tempo. Porque ela não está obedecendo a Deus. Nós somos responsáveis pela sã doutrina, por influenciar esse mundo. O que é que Israel vai fazer? Vai chorar, mas não adianta só chorar. Deus ele tem um dilema para resolver aqui. Um grande dilema. Qual é o dilema? Como eu vou dar a minha herança para esse povo que peca tanto? Isso só se resolve com Cristo, irmãos. Só se resolve com Cristo. O problema da nossa igreja atualmente, da igreja do Brasil, isso só se resolve com Cristo. Porque o que é que acontece? Só o retorno de Cristo vai sanar isso. Eu tenho um alvorecer da reforma na Europa, agora essa chama se apagou, está mais na América. Enquanto a luz apaga na Europa, ela se acende na América. A luz se apaga na América, pode se acender na Ásia, na África. É assim que vai acontecendo. São essas instabilidades que a igreja apresenta até hoje. Mas não importa, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a nossa parte. Se o Brasil for um ponto de apostasia do Evangelho, nós vamos ser o lampejo de luz que mantém a igreja de pé nesse país, e nós só vamos fazer isso com a sã doutrina. Não importa, nós devemos fazer a nossa parte. O pecado é exposto e as lágrimas são derramadas. Irmãos, chorar diante do pecado não é difícil. Não acho que chorar é difícil. A fulana é muito ruim para chorar, não chora com nada. Experimente você
entrar no coração dele e expor o pecado dele, facilmente ele chora. Chorar não é difícil, chorar é fácil. Até o local daquele lugar se chama choro agora. Local de choro. Tá bom, vocês choraram, o nome do local se chama choro, vocês sacrificaram ao Senhor, e agora? E amanhã? Essa é a questão. Depois de você ter o pecado exposto, e amanhã? O que é que vocês vão fazer amanhã? Vocês realmente vão mudar ou vocês vão continuar com a mesma prática de sempre? Com falsos deuses na sua casa, ainda com rebeldia. Eu preciso mudar o meu modo de viver. Deus não quer apenas uma aparência de arrependimento. Deus não quer apenas vestes rasgadas. Veste rasgada era sinônimo de humilhação. Ele não quer só veste rasgada, ele quer um coração rasgado. Essa é a primeira aplicação aqui. Segundo, irmãos, isso me faz refletir um pouco sobre a atualidade. Hoje a gente vive numa sociedade que ela está muito espiritualizada. E na verdade, ela está espiritualizando demais as coisas, achando que tudo é sinônimo de comunhão com Deus, achando que o lado correto da política é sinônimo de comunhão com Deus, achando que essa opinião, isso aqui é princípio bíblico. Eu acho que se eu for um conservador, por exemplo, olha, eu sou um cristão conservador, ou eu sou apenas um conservador, então eu sou salvo. Porque as pessoas estão confundindo política com religião, e isso é idolatria. Na semana passada eu falei disso, muito de você confiar na figura do herói. Quem vai salvar o nosso país é Lula, quem vai salvar o nosso país é Bolsonaro, ou é nenhum dos dois, é fulano de tal. Se essa pessoa estiver no poder, aí vai existir salvação. A gente viu a grande ilusão de confiar nesses heróis, mas existem aqueles que não confiam em pessoas, propriamente dito, mas confiam num sistema de governo. E atrelem, pasmem, atrelem você ter uma opinião conservadora, uma opinião de direita, e isso aí é sinônimo de salvação. Ou uma opinião de esquerda também. Tem pessoas que pensam assim: ah, Jesus foi o primeiro comunista, Jesus era socialista. Veja, as coisas erradas, elas são alvos de perseguição. As coisas certas, na verdade, elas são alvos de perseguição, e as coisas erradas, elas estão sendo muitas vezes alvo de esperança de salvação. Isso é um exemplo claro, irmãos. Você confundir Bíblia com política, com opinião política, isso é um exemplo claro de apostasia, de uma sociedade apóstata. E isso, infelizmente, não está só fora da igreja, está dentro da igreja também. A sociedade, ela está construindo deuses para adorar. Que fenômeno é esse? O que faz um cristão reformado ele passar agora a virar um membro de uma igreja católica? A passar a frequentar a igreja católica e dizer: olha, é a mesma coisa que ser reformado, só mudam algumas coisas, algum elemento. O que ele está pensando? Isso é muito mais. Podem ser outros motivos, mas é muito mais porque aquele líder de direita, ele é católico. Então, se ele é católico, se ele é de Deus, porque aquela pessoa quase não peca. Então, se ele é de Deus e é católico, só pode ser o catolicismo que esteja certo. Esse é o padrão dessa pessoa. Esse é o padrão dessas pessoas. Ele simplesmente está acreditando que práticas católicas e práticas reformadas, elas se misturam, elas se confundem. Afinal, a gente batiza criança igual a eles. É a mesma coisa. Quer ver um exemplo mais da minha área? Hoje em dia, a autora de Harry Potter, J.K. Rowling, britânica, ela é considerada uma autora conservadora e admirada por vários cristãos. Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando eu tinha 11, 12 anos e assistia e lia as obras de Harry Potter, era considerado o quê? Eu era reprovado. Minha avó chegava para minha mãe e dizia assim: olha, esse menino está lendo bruxaria, está lendo, cuidado, vai virar um bruxo. Minha avó pensava que eu ia virar um bruxo.
certo? E reprovava diretamente isso. Por quê? Porque isso aí é coisa de bruxaria. E hoje em dia, veja, hoje em dia, pelo simples fato da autora de Harry Potter, ela não concordar com mudança de sexo, ela não concorda com mudança de sexo, e ela é contra os transexuais, a indústria artística odeia ela, porque a indústria artística é composta pelas minorias. Então, ela é vista hoje como uma escritora conservadora. E agora Harry Potter não é do diabo. Olha o que aconteceu. Ela é conservadora. Ela é de direita. Harry Potter agora pode ser lido pelos cristãos. Porque ela é conservadora. E toda pessoa que escreve alguma coisa e é conservadora é bom. Aquilo ali deve ter algum princípio bom, conservador, cristão. Harry Potter agora é crente. Isso é um exemplo pequeno, mas isso é de um absurdo enorme. Isso é resultado de uma sociedade apóstata. É uma sociedade que ela espiritualiza tudo. Ou também, o outro extremo, uma sociedade cética. Nada tem a ver com Deus. Esse é o outro extremo. É claro, irmãos, que eu não estou apoiando o progressismo aqui. O progressista, ele destrói a igreja, ele quer destruir a igreja, ele quer perseguir a igreja, porque para o progressismo e a esquerda dar certo, a igreja não pode dar. Isso é um fato. Eles odeiam cristãos. Mas por outro lado, eu não posso achar que porque a pessoa é conservadora, ela vai para o céu. Isso aí não tem lógica. Eu preciso dividir as coisas. Uma coisa é política, outra coisa é os princípios bíblicos que devem ser passados. Hoje em dia tudo é espiritualizado e hoje em dia tudo é política. A gente precisa se afastar dessas coisas, se afastar desses deuses. Seguir a igreja reformada ou a igreja católica, para algumas pessoas não tem problema, desde que não mexa com a minha opinião política. Não importa se você é católico, se você é reformado, é só você votar em Bolsonaro, que não tem problema. É só você ser de direita, pensar politicamente igual a mim, e aí não tem problema nenhum. E isso é idolatria. Minha filha não pode assistir os filmes da princesa da Disney, porque as princesas da Disney são do diabo. Mas ela pode assistir vários desenhos com a imagem de Deus. Não tem problema. E essa é uma quebra direta do segundo mandamento. É melhor assistir os filmes da princesa da Disney. É melhor eu continuar. O único Deus que a Disney serve, meus irmãos, é o dinheiro. Esse é o Deus da Disney. Não é é o diabo, né, indiretamente, mas é o Deus do dinheiro, é o que dá lucro. Olha, se a minoria está dando lucro, bota a minoria nos filmes. Se a minoria não está dando lucro, tira a minoria dos filmes. Quem lacra não lucra. É isso que a Disney pensa. É isso. O que é que eu tenho a ver com isso? E aí eu estou assistindo o filme da Disney, eu estou cultuando ao diabo? Não. Eu preciso dividir essas coisas. Não está dando lugar ao diabo na sua casa. Não, irmãos. Tudo isso é resultado de uma ignorância sem tamanho. Mas essa ignorância, Juízes está mostrando a origem dela. O capítulo 2 nos mostra a origem de toda essa confusão, de toda essa ignorância, de pessoas que estão pensando assim. Como é que o povo aqui, Israel, chega lá no capítulo 17, por exemplo, e passa a fazer um santuário na sua casa, um santuário particular, com um sacerdote que ganha para fazer esse culto na casa das pessoas? Como é que Israel, depois do Pentateuco, depois de Josué, ele chega a esse nível de apostasia? O capítulo 2 está dizendo: a origem está aqui. A origem está aqui. Eles esqueceram. Eles perderam a prática de adorar a Deus. Eles perderam o interesse profundo de passar isso para os seus filhos. É tanta coisa para fazer que não dá mais tempo de parar para ensinar. Aí depois vem as admirações com o método do mundo. Depois vem o casamento com o mundo. E enfim, o culto aos deuses cananeus. Se o evangelho ele tem vários estágios, a apostasia também tem. A pessoa não sai da igreja de uma hora para outra, irmãos. Tem estágios. E o diabo sabe cada um dos estágios da apostasia.
Primeiro estágio da apostasia, sempre começa com esquecimento. É o primeiro estágio. Essa é a primeira fase. É a parábola lá de Mateus 13 do semeador. É a semente que cai, mas ela é sufocada pelos espinhos. Por causa das angústias, ele vai dizer, e das fascinações com o mundo. Primeiro estágio, você tem tanto trabalho para fazer, você tem tanta coisa para fazer, você tem tanta mensagem para responder, você tem tanta demanda, você tem tanto parente para dar atenção e para prestigiar, tanta gente para prestigiar que é boa com você. Não subestime a fábrica de ídolos que tem no seu coração. Até prestigiar pessoas pode se tornar uma idolatria. Quando você falta um culto para prestigiar alguém, já virou idolatria. É um Deus que você tem e você precisa tirar. Até isso pode se tornar uma idolatria. 7 dias na semana é pouco para você. O trabalho já fez você esquecer do compromisso com Deus. Você orava mais, agora você está com muito sono, você só dorme no meio da oração. Oração para você é remédio para dormir, é sonífero, porque você não termina uma oração. Você não tem mais tempo. Parabéns, você está na fase 1 da apostasia. Esse é o começo. Assim como na conversão vem a santificação, depois vem a glorificação, a apostasia também tem os seus passos. Deixar de vir para a igreja é a ponta do iceberg. Tem muita coisa por trás. Quando você vai para um aconselhamento, quando você começa a perceber, teve muita coisa antes. Os passos da apostasia. E por último, irmãos, para nós concluirmos, qual é o problema de eu ir a uma missa? Se quem eu for para a missa da pessoa, ela depois não vir para a igreja comigo, por que eu não faço essa troca? Né? Qual é o problema? Eu vou ganhar o meu irmão, eu vou ser o herói, porque eu sou um herói, eu vou salvar esse mundo, eu não vou ser tão radical. As pessoas não ganham os outros porque são muito radicais. Eu vou lá e eu vou mostrar a essa pessoa que eu sou mente aberta. Eu vou levar minha filha para o centro espírita. Eu sou pastor. Depois eu chego para ela e eu prego. Qual o problema? Eu sou muito instruído. Qual o problema de eu ir para um culto ecumênico? Qual o problema de eu ir para uma missa de 7º dia? Tem cristão reformado que está dizendo que não tem nada demais. Qual é o problema? Vamos mostrar que somos mente aberta, vamos ganhar o nosso irmão. É exatamente assim que pensou o israelita quando deixou o povo ficar na terra. O povo foi entrando, foi conversando com o israelita, foi chamando, vamos chamar a família do cananeu lá para passar um final de semana lá com a gente. Aí depois você foi, eu vou evangelizar esse cananeu, eu vou começar a falar dos feitos de Deus. Aí você fala dos feitos de Deus. Olha, Deus, ele foi lá, ele abriu o mar vermelho, o cananeu fica impressionado. Nossa, foi mesmo, foi. Ele mandou as pragas para nos libertar, ele mandava o maná todo dia para nos alimentar. Foi mesmo. Que Deus poderoso, que coisa maravilhosa. E aqui em Jericó, ele derrubou as muralhas de Jericó, ele fez a gente entrar na terra. Que coisa boa. Eu vou adorar esse Deus também. Esse Deus é maravilhoso. Agora, deixa eu falar para vocês de Baal. Vocês falaram de Deus, deixa eu falar de Baal. Não, eu não vou ser tão radical. Pode falar de Baal. Olha, vocês sabem de onde vem a fertilidade da terra? Vocês sabem de onde faz brotar a terra, o conhecimento de vocês? Os filhos que vocês têm vêm de Baal e Astarote. E a gente precisa cultuar eles também. Vamos fazer o seguinte: eu cultuo a Deus e vocês cultuam junto comigo a Baal e Astarote. E essa se tornou a ideia. Aquela família sabe que Deus não permite você ter outros deuses, mas quem sabe essa ida deles vai fazer eu também levar eles para um culto da gente. Romanos 8,12, Deus diz assim: se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por nós, por todos nós, acaso não nos dará as outras coisas? Irmãos, nós não precisamos de nada desse mundo.
Não precisamos negociar. Não precisamos da fertilidade do Deus falso de ninguém. Entenda, hoje em dia, se a gente quisesse dominar o Brasil a fio de espada, nós não temos respaldo bíblico para isso. Matar os ímpios, impor ao ímpio que ele cultue ao Senhor, ou expulsar quem não é da igreja do Brasil, não cabe a nós. Nós não temos um território físico para dominar, mas o princípio ele permanece. Você não deve se relacionar com o ímpio. Deve existir uma clara separação entre o salvo e o pagão. Não deve existir intimidade, não deve existir relacionamento. Pelo contrário, você tem que ser influente, você tem que combater essa cultura. Cultuar eles não vai nos suprir, não vai nos sustentar. Não somos sustentados por essas ideologias pagãs. Os nossos filhos, eu repito, os nossos filhos, eles não podem ser instruídos por cananeus. Eles não podem ser instruídos pelos pagãos. Tudo bem ele ouvir outras opiniões, tudo bem ele frequentar outros lugares. Você quer ouvir outras opiniões? Leia a Bíblia. Você vai ouvir várias outras opiniões. Sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro que combate heresia. Pense na quantidade de heresia que a Bíblia combate. É um constante combate de heresia, seja idolatria, seja o Deus tal, seja aquele Deus tal, seja alguma filosofia que... Olha as cartas de Paulo, é só combate à heresia. Você quer conhecer a heresia? Tem na palavra de Deus. Tem ela e o combate a ela. Ela é suficiente para nós. Você não precisa mergulhar no mundo para entender sobre o mundo. Você não precisa disso. A Bíblia vai lhe mostrar. Só ela, de fato, ela faz um raio-x desse mundo. Ela escancara a idolatria desse mundo pagão. Vamos nos proteger e vamos proteger, irmãos, a próxima geração. Esse é o nosso objetivo e esse é o nosso papel. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, te agradecemos pela meditação. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque o Teu Evangelho é vivo nas nossas vidas. Nos abençoa, nos capacita, abençoa a nossa semana. Te pedimos mais uma vez pelo reverendo Rodrigo, pelo Amadeu, pela saúde destes. Nos abençoa como igreja, Senhor, nos sustenta. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé, pedindo de resposta o Salmo 87.